Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Corrêa, eu trabalho como redator freelancer desde 2017. E aqui nesse vídeo eu quero te mostrar que existem duas maneiras, duas vertentes de trabalho dentro do mercado digital para quem gosta de escrever. E de acordo com o teu perfil, com o teu gosto, você vai se dar melhor em uma ou em outra. Ambas têm muitas oportunidades, tá? São ótimos mercados para trabalhar. Mas é importante você entender as características de cada uma para que você possa tomar uma escolha, fazer uma escolha bem embasada e com isso tirar o máximo aí de realização e prazer quando você vier para cá. Beleza? Muito bem. Então, o primeiro mercado é o mercado de infoprodutos. Não sei se você conhece, provavelmente já viu aí algum evento, mais ou menos assim, as pessoas te chamam para uma aula online, né? Ou várias aulas, que pode ser uma, duas ou três aulas gratuitas. E aí depois você se cadastra, você entra num grupinho do WhatsApp, depois você fica recebendo ali algumas mensagens de antecipação, de aviso e tal. Aí chega no dia das aulas, você assiste às aulas gratuitas e no final da última aula as pessoas vendem um curso online para você, fica vendendo durante um tempinho e te mandando mensagem de venda durante esse tempo. Então, todo esse processo, tá? Toda essa comunicação escrita, ela é feita pelo redator. E qual é a principal característica dela? Ela é feita para vender. Então eu costumo dizer que esse é o redator ou copywriter, tá? Os dois termos significam a mesma coisa. Então, o redator ou copywriter de venda direta, é como eu costumo chamar. Por quê? Porque toda a escrita dele, todos os textos que ele cria, são visando vender. Não necessariamente ele está vendendo em cada mensagem, mas quando ele começa a criar as mensagens, a comunicação para esse evento, lá na frente é para vender. Então, tudo é pensado para preparar a pessoa para chegar no momento e ela passar o cartão, né? Por isso que eu chamo de copywriter de venda direta. E aí, quais são as características desse mercado? Como eu falei, é um mercado de infoproduto, é um mercado de educação. Ele é enorme, milionário, tá? E tem muita oportunidade para quem quer trabalhar com escrita e para quem gosta desse estilo de escrita mais prático, objetivo e voltado para a venda, tá? Então, se você for trabalhar nessa vertente, você vai gastar muito mais tempo pesquisando do que escrevendo. Por quê? Porque você precisa entender a fundo o perfil do público-alvo que vai ser chamado para aqueles eventos, para aquelas ações de venda. Então você precisa entender o comportamento, o emocional, desejos, medos, porque você vai trabalhar, os teus textos vão ser para trabalhar essas emoções ao longo dessas ações de venda, tá? Então a gente fica muito mais tempo pesquisando as pessoas do que escrevendo em si. Eu diria que é 80%, se você pegar 100% do trabalho do copywriter numa ação de venda dessa, né, ou no dia a dia mesmo, vai ser 80%, 70%, 80% pesquisando o público e 20% a 30% escrevendo em si, tá? E os textos não são grandes, são textos mais curtos, objetivos e tal, beleza? É um mercado que paga bem, paga melhor do que o próximo que eu vou falar agora, mas tem menos oportunidade, tá? Por quê? Porque é um mercado menor. Ele é um mercado mais restrito, mais enxuto, vamos dizer assim. Então, se você quiser ir para esse mercado, você vai ter que se especializar mais em pesquisar o público-alvo, em entender o pensamento humano, comportamento humano, como os consumidores compram. Então, esse é o tipo de coisa que você vai ter ali. E as características da escrita são essas que eu já te falei, tá? Eu trabalho nos dois. Eu esqueci até de falar isso no início do vídeo. Mas assim, quando eu comecei em um, que eu vou falar agora, e depois eu adicionei esse de venda direta. Então, ao longo desses últimos anos, eu tenho trabalhado nessas duas vertentes. Então, eu posso falar com propriedade dos dois mercados, porque eu conheço eles por dentro. Beleza? Muito bem. Então, esse aqui é o mercado do copywriter de venda direta. Agora, vamos para o outro mercado, que é gigante. Muito, muito, muito maior do que esse primeiro, que é o mercado da produção de conteúdo. Então, aqui você vai ser o copywriter ou o redator de conteúdo, tá? E aí, o que acontece? Por que esse mercado é gigante? Porque toda empresa, empreendedor ou profissional liberal precisa criar conteúdo. Nem toda empresa tem curso online para vender, que é esse mercado de infoproduto, percebe? Mas toda empresa tem um produto ou serviço e precisa de conteúdo para vender. Hoje, ninguém vende nada na internet sem conteúdo. E esse ponto é principal para a gente. Porque foi graças a isso, quando o público, nós, enquanto consumidores, começamos a comprar muito pela internet,
e a gente começou a usar o conteúdo como fator de decisão para onde eu vou passar meu cartão, as empresas começaram a ter necessidade de criar conteúdo de qualidade diariamente, e com isso abriu-se um mercado gigante para os profissionais produtores de conteúdo, redator, social media, designer, editor de vídeo e tal, né? Então, eu particularmente acho, na minha visão imparcial, que o redator leva um pouquinho de vantagem porque a escrita é a base de todo o conteúdo. Até mesmo os vídeos hoje são gravados a partir de roteiros escritos, tá? Mas enfim, é só a minha opinião. Beleza? Então esse mercado aqui, ele é muito maior do que esse anterior. Com isso tem muito mais oportunidade para você trabalhar. E aqui, como é que funciona então o trabalho do redator nesse outro mercado? Aqui a escrita, ela é bem diferente desse mercado primeiro que eu falei de infoprodutos. Por quê? Aqui você vai produzir conteúdos que são mais institucionais, informacionais, educativos, para aumentar a consciência das pessoas, porque o objetivo do conteúdo aqui, ele é atrair a pessoa, né? Por exemplo, quando eu faço artigos para um blog de um cliente, eu quero que a pessoa digite alguma coisa no Google lá, relacionada ao que o meu cliente faz, aí a empresa do meu cliente vai aparecer lá, o site dele vai aparecer na primeira página do Google, e ali eu tenho que atrair o clique da pessoa. Então eu tenho que, por exemplo, fazer uma chamada, fazer um título, né, uma headline, como a gente chama, um título para a pessoa clicar e ir para o site do meu cliente. E lá ela vai ler o conteúdo que eu preparei. Então, meu primeiro desafio é atrair a pessoa. O segundo desafio é prender ela num texto. Num texto que geralmente tem que ser grande, porque o Google hoje, ele privilegia conteúdos mais completos. Porque ele quer que a pessoa tenha uma experiência bacana ali e que a dúvida dela seja sanada completamente naquele conteúdo. Então, o meu conteúdo ele tem que ser grande e eu tenho que prender a pessoa. Então, se você gosta de escrever textos mais detalhados, mais profundos, mais argumentativos, que você consegue organizar a tua argumentação de forma coesa, coerente e tal, esse aqui é o melhor mercado para você. E a gente aqui vai ter uma característica também em relação ao trabalho em si. Lembra que aqui eu falei que é 100% trabalho, 80% era pesquisa, 20% era escrita. Aqui inverte. Por quê? Porque eu não preciso conhecer tão profundamente assim o perfil do meu público. Eu não quero mexer emocionalmente com ele. Eu quero que ele aprender. Eu quero ensinar. Eu quero aumentar a consciência dele. Por isso, o conteúdo é mais educativo. Eu não preciso explorar a fundo o perfil emocional daquela pessoa. Então aqui a gente inverte. Aqui é 20%, 30% pesquisando o público, 70% escrevendo. Então, para quem gosta de escrever bastante, é um prato cheio. É ou não é? Então, aqui você vai ter essas características e os textos, eles vão ser tão profundos quanto você quiser. E depende, lógico que depende também um pouco do canal que você está usando. Um artigo de blog, você consegue desenvolver temas profundamente. Você vai ter aí texto de 1.000, 1.500, 2.000 palavras. Você for escrever para Instagram, você vai pegar e fazer texto um pouco mais objetivo, mais práticos, mas sempre com esse viés educacional. Sempre com esse viés de aumento de consciência. A gente não vende nada aqui. Na melhor das hipóteses, a gente chama a pessoa para mandar um direct, ou chama a pessoa para clicar para ir numa página de vendas, ou a gente fala para ela, chama o comercial se você está interessado, mas a gente não vende diretamente. Tá? Isso é importante, é a principal característica, a principal diferença entre o trabalho do redator de conteúdo para o trabalho do redator de venda direta, tá bom? E aqui, como eu falei, tem esse mercado, os principais textos que tem maior demanda hoje para a gente é artigo de blog, post para Instagram, post para LinkedIn, crescendo cada vez mais o LinkedIn, e roteiro para o YouTube, tá? Então são esses aqui. E aí, para a gente fechar, nos dois, você tem condição de ganhar um bom dinheiro, tá? É lógico que você não vai ganhar 15, 20, 30 mil reais assim que você entra, não existe isso. Mas você consegue ganhar rapidamente algum dinheiro, tipo até 5 mil reais, vamos dizer assim, você consegue ganhar, dependendo da sua dedicação. Assim que você começa, mesmo sem experiência nenhuma, mesmo começando do zero, eu tenho inclusive outro vídeo aqui no canal em que eu ensino como você pode ganhar até 4 mil reais por mês com escrita, trabalhando suas horas livres. 1 horinha por dia você consegue, tá? Um plano prático que eu dou ali. Vou deixar o link aqui embaixo se você quiser assistir depois, tá bom? Então, os dois mercados, eles são bons. O que eu recomendo geralmente quando a pessoa quer começar? Primeiro, olha o que ela prefere. Eu adoro vender, Eduardo. Eu gosto desse estilo de venda que você falou, de escrita que você falou e tal. Então, beleza, vamos para o mercado de infoproduto. Não, Eduardo, eu gosto de escrever textos maiores, mais longos. Eu gosto de me aprofundar nos temas e tal. Então, você vem para esse daqui, tá? Não tem certo nem errado. Os dois têm oportunidade, como eu falei, só que esse daqui vai ter mais oportunidade por ele ser maior. Porque hoje todo mundo precisa de conteúdo, como eu falei antes, ok? Então, eu acho que é isso.
Fala aqui para mim, aqui embaixo, qual que você gostou mais, se do de venda direta ou de conteúdo, para eu saber, que é legal. Se você quiser trocar uma ideia comigo sobre qualquer coisa que eu falei aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo ou me procura no LinkedIn, Eduardo B. Corrêa. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, para você me chamar lá. Me segue lá também, tá bom? Vou adorar trocar uma ideia com você. Então é isso e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!